ao versículo 18. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de todos e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no meu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar? Bendito, nós agradecemos, te louvamos pela leitura da tua palavra. Sim, Deus. Também te rogamos a tua bênção, Pai, para que a entendamos, Sim, Deus. a entendamos com clareza, e que nós sejamos, no dia de hoje, confortados, Pai, consolados pelas verdades das Escrituras. Sim, Deus. Através daquilo que o Senhor fez no teu Filho Jesus Cristo, e que foi registrado para a nossa consolação, Sim, Pai. para a nossa fé nele. Ó Pai, ajuda-nos neste dia e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se imagine por um instante andando ao ar livre, num dia ensolarado, num belo dia, com um clima muito agradável. Imagine andando numa floresta. Você está andando numa floresta muito bela, muito bonita. Mas de repente você vê que tem um caminho que desce para um lugar onde tem um rio. E você vai até lá. E ali você pode contemplar no rio o reflexo da floresta. Através das águas turvas do rio, você pode contemplar a floresta, a bela floresta onde você estava caminhando. Então você tem a opção de permanecer ali, olhando para o reflexo da floresta no rio, ou voltar ao caminho original e usufruir da boa floresta cheia de belas árvores onde você estava. Qual que é a melhor opção? É claro que é voltar para o caminho original. É claro que é andar pelo caminho da floresta. Meus irmãos, e por que é o melhor caminho? Porque a água do rio, ela apenas reflete uma imagem turva daquilo que é real, daquilo que é belo. E é assim que é a lei. O autor de Hebreus, ele fala que a lei é sombra das coisas boas que estavam para vir em Cristo Jesus, e não a imagem real
dessas coisas. É assim que o capítulo 10 de Hebreus começa, como nós podemos ler aí no versículo 1. Mas, recapitulando brevemente aquilo que nós já vimos até aqui, ou melhor, aquilo que nós vimos na última vez que nós estivemos na Epístola aos Hebreus, nós estávamos no final do capítulo 9, onde o autor da Epístola, ele mostra que Jesus ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. E é uma coisa que não se repete, assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma única vez para purificar os nossos pecados. E não haverá repetição desse ato de Cristo se oferecer. É apenas uma vez só, porque é suficiente. Essa é a ideia do autor de Hebreus. Então ele permanece nessa argumentação. O autor de Hebreus ele insiste nisso. Lembra que o público de Hebreus está sendo tentado a regressar à antiga aliança, a regressar ao culto focado no templo onde os sacrifícios aconteciam, ao judaísmo, digamos que tradicional. Então ele está exortando e mostrando o seu público que esse não é o caminho correto. Não voltem à antiga aliança, não voltem ao culto centrado no templo de Jerusalém, porque isso é um regresso. Cristo veio e ele já cumpriu tudo aquilo que a lei pré-anunciava. Então é isso que o autor de Hebreus está fazendo. E veja que agora ele permanece no versículo 1 do capítulo 10, ele permanece argumentando sobre a ineficácia dos sacrifícios da lei e a eficácia do sacrifício de Jesus. Ele recapitula algumas ideias aqui que nós já vimos em sermões anteriores. Ele diz aí no versículo 1 ao 2, diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então veja que essa ideia da lei como sombra das coisas boas que estavam para vir em Cristo Jesus, isso já foi falado lá no capítulo 9, no início do capítulo 9. E agora ele está retomando isso novamente. O que ele quer dizer aqui é que a lei é uma representação turva das coisas reais que agora nós temos como resultado daquilo que Jesus fez. Então a diferença entre o que o sacrifício do dia da expiação, lembra que esse sacrifício ele acontecia uma vez por ano. Todo ano tinha um sacrifício para expiar os pecados, para purificar os pecados de Israel. Então a diferença entre o sacrifício do dia da expiação e o sacrifício de Jesus está para a diferença entre uma sombra e uma pessoa. A sombra é uma realidade turva de uma pessoa. A sombra é uma realidade turva, mas uma pessoa é a realidade em si mesma. Então o sacrifício da lei, por ser repetido várias e várias vezes, todo ano ele é repetido. Por ser repetido várias e várias vezes, ele mostra que ele não pode resolver o problema do pecado. Ele não pode remover os nossos pecados. E a ideia é o seguinte, né? Se você tem um carro e você tem que toda hora levar esse carro no mecânico para resolver o mesmo problema, isso mostra o quê? Que o mecânico não está dando conta do assunto, ele não está dando conta do recado, não está resolvendo o problema. E assim era a lei. A lei não resolveu o problema definitivamente. O sacrifício do dia da expiação era como se fosse um grande reset. Eram purificados os pecados, e depois, no outro ano, no ano seguinte, a mesma coisa deveria ser feita. Então, esses sacrifícios, o sacrifício da Torá, os sacrifícios da lei, eles são costumeiramente oferecidos para sempre.
E é isso que o autor de Hebreus diz aí, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem e nunca podem tornar perfeitos os ofertantes. E a gente já viu que essa ideia de tornar perfeito não tem a ver com perfeição moral. Porque o sacrifício de Jesus, ele nos torna perfeitos. E nós não somos perfeitos moralmente. Basta olharmos para os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos durante a semana. Então o que quer dizer perfeito aqui? É a ideia de estar adequado para o culto, é a ideia de ser aceito por Deus. Cristo, ele purifica a nossa consciência de obras mortas para que nós sirvamos o Deus vivo. Porque os sacrifícios da lei não tinham a capacidade de fazer. Mas observe aí que no versículo 2, o autor ele faz uma pergunta e traz uma suposição. Veja aí o versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então veja que nós aqui somos chamados a refletir sobre o que é esse sacrifício da lei, o que ele faz, ou melhor, aquilo que ele não faz, né? Que é trazer uma purificação definitiva. O que o autor faz aí ele faz uma pergunta para nos fazer refletir. Se esses sacrifícios fossem eficazes, eles não deixariam de ser oferecidos? Óbvio que sim. Porque se o pecado é purificado de uma vez por todas, você não precisa ficar oferecendo sacrifício toda hora, todo ano, para resolver o problema que já foi resolvido. Até é ilógico isso. Então ele está nos chamando a refletir sobre isso. Olha só, esses sacrifícios não são eficazes. Se eles fossem, não precisaria ser realizado todo ano. Não precisariam ser feitos novamente. Eles cessariam. Então ele nos chama a refletir sobre esse assunto, sobre isso. Entretanto, diz o versículo 3, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então veja, meus irmãos, desde que Moisés entregou a lei, né, foi o mediador da lei do Senhor, da Torá, da instrução ao povo, o sacrifício sempre existiu. Desde aquela época, desde que Moisés entregou a lei para o povo, sempre houveram sacrifícios. Então, em vez de trazer uma permanente purificação e perfeição, esses sacrifícios mostravam o quê? Eles recordavam o pecado. Porque eles todo ano tinham que fazer aquilo de novo. Então, ao invés de acabar com aquilo, o povo recordava dos seus pecados. Porque essa é a ideia. Quando você... É a ideia do mecânico, a ilustração do mecânico. Se você está levando o teu carro toda semana para consertar o mesmo problema, você está recordando daquele problema que não é resolvido. Então é isso que a lei fazia. Ela recordava os pecados do povo. Porque o sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue de animais, eles não podem resolver o nosso problema, eles não podem fazer uma purificação profunda que atingisse o âmago do ser humano. E lembra que Cristo faz isso. O autor de Hebreus, ele fala claramente que o sangue de Cristo faz, purifica a nossa consciência. É um sacrifício que não é uma purificação exterior apenas. Assim é a lei. Mas o sacrifício de Cristo, ele atinge o nosso interior. Ele nos dá uma consciência limpa de obras mortas, de obras que levam para a morte, porque o pecado leva à morte. Ele nos limpa disso para que nós sirvamos agora ao Deus vivo, para que nós nos acheguemos à presença de Deus e assim o sirvamos sem consciência de pecados, porque nós fomos purificados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, quando lemos atentamente Hebreus, nós podemos perceber que o autor ele usa muito bem o Antigo Testamento. Ele faz muito bem isso. Ele tem uma nobre capacidade dada por Deus de mostrar que no Antigo Testamento, através das Escrituras do Antigo
Testamento, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o sumo sacerdote que foi dado por Deus ao seu povo. E aqui ele faz isso novamente. Então, é interessante isso, né? O autor de Hebreus, ele quase que nos leva como se a gente estivesse fazendo um passeio pelas Escrituras, um tour bíblico, né? E aqui ele faz isso novamente, no Salmo 40, e esse salmo ele cita agora pela primeira vez na Epístola, ele vê aqui uma ligação entre o que Davi fala e o que Cristo faz. Veja aí no versículo, a partir do versículo 5 ao versículo 9, que diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste antes o povo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nós lemos o Salmo 40 no início do nosso culto. O que o Salmo 40 fala? O Salmo de número 40 é uma oração de Davi a Deus. Ele começa louvando a Deus pelo livramento que Deus concedeu ao rei Davi. E é interessante que em determinado trecho, como nós vimos, Davi diz que Deus não queria ofertas, não queria holocausto, não queria ofertas pelo pecado. E isso é intrigante porque parece destoar do que o Antigo Testamento diz, porque a gente vê que na lei, na Torá, Deus ele prescreve, ele dá instruções para que se fizesse sacrifícios. Então parece destoar isso dessa palavra de Davi do que o Antigo Testamento diz. E também parece destoar do Salmo, do próprio Salmo. Porque Davi está louvando a Deus por um livramento que ele recebeu. E assim, quando alguém louva a Deus por um livramento, por uma bênção que recebeu, a gente faz o quê? A gente faz uma oração de ações de graça. E existiam sacrifícios de ações de graça no Antigo Testamento. Então, falar disso seria mais coerente com a oração que Davi estava fazendo. Mas o que Davi quis dizer com isso? Né? O que ele fala aqui que Deus não quer sacrifícios, não quer holocausto, não quer ofertas pelo pecado? Muito provavelmente o verso 12 do Salmo nos dá a deixa para a gente entender por que Davi fala isso. O verso 12 parece que Davi estava passando por aquelas aflições por causa de culpa de pecado, por causa de pecados que ele cometeu. E é por isso que ele busca Yahvé, o Deus da aliança. Ele estava em perigo, num perigo provocado pelos seus próprios pecados. Daí a menção que Davi faz a ofertas pelo pecado, no verso 6 do Salmo 40. E os versos 6 a 8 do Salmo, então, é o trecho onde Davi mostra o reconhecimento de que Deus se agrada muito mais que o homem ouça a sua voz, a sua instrução e faça a sua vontade, do que com sacrifícios pelo pecado. E essa é uma verdade que aparece em vários trechos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Saul, e a gente viu isso nas exposições de 1 Samuel, quando Saul desobedece a palavra do Senhor e ele retém o rebanho de Amaleque, ele dá a desculpa que aquele rebanho era para que fosse sacrificado ao Senhor. E o que Samuel fala a Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então essa é uma verdade que aparece em vários trechos do Antigo Testamento, das Escrituras. Deus ele tem mais prazer que o homem ouça a sua voz, ouça a sua instrução e faça a sua vontade, do que de sacrifícios. Ele quer antes que a gente faça a vontade dele.
E isso é mostrado nesse trecho do Salmo. E por que o Salmo de número 40 aparece aqui? Por que o autor de Hebreus está usando esse Salmo aqui? Ele vê nesse Salmo, ele faz aqui uma interpretação messiânica, né? Qual a ideia aqui? Veja que nos versículos 8, no versículo 8 e 9, versículo 8 a 10, melhor dizendo, ele interpreta essas palavras do Salmo. Ele interpreta o versículo 6 a 8 do Salmo. E ele entende que esse Salmo ganha um significado em Cristo. Deus, ele não quer mais sacrifícios pelo pecado, ele não quer holocaustos, ele não quer oferta, ele não quer oferta pelo pecado, ele não quer sacrifícios, ele quer que isso termine. Então ele forma um corpo para Cristo, para que Cristo fizesse essa vontade dele. E Cristo voluntariamente se entrega na cruz, cumprindo a vontade de Deus, nosso Pai. Então Jesus faz voluntariamente aquilo que estava no coração de Deus, no coração do próprio Deus, para remover o problema da impureza dos nossos pecados. E assim ele remove a antiga aliança, porque não é necessário mais aqueles sacrifícios, estabelece a nova aliança, e é nessa vontade de Jesus, nessa vontade voluntária dele de fazer a vontade do Pai, que nós somos santificados. É o que o autor fala aí no versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, santidade aqui não tem a ver com a nossa performance moral. Santidade aqui não tem a ver com aquilo que nós fazemos, com o nosso esforço de nos purificarmos dos nossos pecados. É claro que isso é importante, né? É claro que isso é importante. Mas santidade aqui não é algo que nós fazemos, é algo que vem do resultado da obra de Cristo. É algo que nós recebemos, é um status que Jesus dá ao seu povo por aquilo que ele fez, por aquilo que ele ofereceu. A oferta do corpo de Jesus separa o povo de Deus, o torna santo. Então, relembrando aqui a ilustração do início, escolher a lei, em vez de ficar com Cristo e os seus benefícios, é escolher o reflexo turvo da água, a sombra, em vez da bela floresta, em vez da realidade, da imagem real das coisas. Isso nos leva ao trecho final desse capítulo 10, né? Desse trecho maior que nós estamos vendo. Então acompanhe comigo aí a leitura do versículo 11, 12. Ora, o sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então esse trecho final é interessante porque o autor de Hebreus ele faz um contraste entre uma pessoa que está trabalhando de pé e uma pessoa que já terminou o trabalho e se assenta para descansar. No nosso mundo, no mundo pós-moderno, muitas pessoas trabalham sentadas, Muitas pessoas trabalham sentadas e quando elas terminam o seu trabalho, elas preferem até ficar de pé por algum tempo. Eu lembro uma vez que eu peguei ônibus ali no centro, eu peguei ônibus no horário que as pessoas estavam saindo do seu trabalho. Eu lembro que uma vez, e nessa vez, tinha uma moça que ela recebeu uma oportunidade de sentar, e ela não quis. Ela disse que já tinha trabalhado o dia todo sentada e preferia ficar de pé. Muita gente trabalha sentado, mas no mundo antigo não era assim. A maioria das pessoas trabalhavam de pé. E quando alguém se sentava, era para descansar, era porque terminou o seu trabalho. Então, se assentar depois de trabalhar significava a ideia de que a pessoa terminou, de que a pessoa acabou, concluiu o seu trabalho. E é isso que o versículo 11, essa comparação que o versículo 11 e 12 fazem,
a palavra aí que aparece traduzida como apresentar, né? Ora, quando o sacerdote se apresenta, no grego isso aí é literalmente fica de pé. Tá? Ora, todo sacerdote fica de pé, né? Dia após dia, servindo e oferecendo frequentemente os mesmos sacrifícios. E veja o contraste que o autor de Hebreus faz aqui. No versículo 12, ele cita o Salmo 110, que diz que Cristo se assentou à direita de Deus, e aí ele espera que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Mas ele cita esse salmo aqui, não somente para mostrar que Cristo é o Senhor do mundo, mas para mostrar que o fato de Cristo estar assentado é a ideia de que ele terminou a sua obra, em contraste com os sacerdotes do templo, que ficavam de pé, dia após dia, trabalhando. Então Cristo já concluiu a sua obra, ele não vai repetir, ele não está oferecendo sacrifícios dia após dia, ano após ano. Ele fez isso de uma vez por todas. E perceba que o autor de Hebreus, ele ainda vai citar outro texto, Jeremias 31, a gente já viu essa passagem lá no capítulo 8, e ele cita aqui todos esses trechos do Antigo Testamento. Ele quer montar aqui um quadro completo sobre o sacrifício de Jesus. Então, por que ele está citando vários textos assim, Salmo 40, Salmo 110, Jeremias 31? É porque ele quer mostrar, ele quer montar um quadro completo do que é o sacrifício de Jesus. Então, veja que no Salmo 40, Jesus se ofereceu voluntariamente. Ele oferece voluntariamente seu corpo como sacrifício. No Salmo 110, Jesus é Senhor do mundo e ele se assentou, porque ele concluiu a sua obra. Ele se ofereceu uma vez e concluiu a sua obra. E Jeremias 31, em Jeremias 31, ele conclui sua lógica, mostrando o seguinte: se Jesus de uma vez por todas se ofereceu voluntariamente para nos santificar, o Salmo 40, se ele concluiu a sua obra, Salmo 110, então ele trouxe o perdão de Deus e não seremos mais tratados de acordo com os nossos pecados. É isso que fala no final aí de Jeremias, do texto de Jeremias 31, que o autor de Hebreus cita. Veja o versículo 17. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A ideia de se lembrar, a ideia de não agir de acordo com. Eu não vou agir de acordo com os seus pecados. É por isso que o sacrifício de Jesus é superior a todos os sacrifícios que a Torá apresenta, que a lei apresenta. Meus irmãos, como nós vimos, Jesus já descansa, porque ele concluiu a sua obra. Ele já terminou a sua obra e por isso nós também podemos descansar. Não naquilo que nós fazemos, não naquilo que nós fizemos, ou fazemos, ou faremos, mas naquilo que Jesus fez. Nós podemos descansar em Jesus. Se ele descansa como resultado de seu sacrifício eficaz, nós também podemos descansar na natureza eficaz da sua entrega, da entrega do seu próprio corpo em nosso benefício. Então, como povo do Senhor, sabendo de tudo que ele fez, sabendo do seu sacrifício, da eficácia desse sacrifício, quando nós buscamos segurança para o nosso perdão, para o perdão dos nossos pecados, nós devemos olhar apenas para Cristo. É claro que as nossas boas obras e a nossa santificação, ela nos mostra que nós estamos no caminho correto. Que Deus já nos perdoou e nós não estamos mais vivendo uma vida no pecado. Mas a segurança última do crente não é essa, porque a gente peca ainda. Então essa não pode ser a nossa segurança última. Porque se for, no momento que a gente pecar, a gente vai perder as esperanças. A segurança última do cristão não está nele mesmo. Então quando buscamos segurança para o perdão dos nossos pecados, nós devemos olhar somente para Cristo. A segurança do nosso perdão não está em nada do que nós fazemos, não está em nada do que líderes religiosos fizeram ou fazem por nós, não está em nada do que outras pessoas fazem por nós. A nossa segurança está no que aconteceu no Gólgota, na sexta-feira da paixão, quando pelo Espírito Eterno Cristo se ofereceu de uma vez por todas a Deus. É ali que está
conquistados a nossa segurança no nosso perdão. Que Deus nos abençoe e nos console com a sua palavra, nos lembrando sempre de que nós estamos seguros em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez. Amém.